Bombeiros intensificam as buscas após o deslizamento de terra na BR-376 em Guaratuba, no Paraná. Rodovia segue interditada na divisa com Santa Catarina. A chuva no estado. Pelo menos 6 cidades decretam situação de emergência por causa dos temporais. Polícia Civil faz balanço da atuação da Central de Plantão Policial da Grande Florianópolis. Bandidos assaltam cooperativa em Ilhota, fazem reféns e são presos pela Polícia Militar. E veja também, ritmo da geração de empregos formais diminui, mas mesmo assim Santa Catarina fecha outubro com saldo positivo, segundo o Ministério da Economia. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Equipes de resgate do Paraná e de Santa Catarina estão no quilômetro 669 da BR-376 em Guaratuba, onde houve um deslizamento de terra. Hoje foi confirmada a segunda morte provocada por esse deslizamento. O governo do Paraná determinou a criação de um gabinete de crise. Antes do deslizamento, trechos da BR-376 já apresentavam sinais de risco aos usuários. No início da noite, a tragédia. Imagens feitas por quem estava no local nos dão ideia dos estragos causados pela chuva. Tem umas 4 carretas lá para baixo do buraco. Trancou tudo aqui, só por Deus que não pegou comigo. Jesus do céu, que coisa mais feia. O deslizamento de terra no quilômetro 669 da BR-376, que liga aos estados do Paraná e de Santa Catarina, atingiu as duas pistas. De acordo com o governo do estado, pelo menos 5 caminhões e 10 carros foram arrastados para fora da estrada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma morte foi confirmada. Por causa da chuva, os trabalhos de resgate foram suspensos durante a madrugada e retomados pela manhã. Com o deslizamento, a rodovia precisou ser interditada. Os bloqueios foram feitos nas praças de pedágio de São José dos Pinhais, aqui no Paraná, e de Garuva, Santa Catarina. Muitos caminhoneiros que seguiam viagem pela BR-376 não tiveram outra alternativa a não ser voltar e esperar. O Francisco está parado neste posto desde ontem, sem um caminho alternativo para chegar em Imbituba e sem previsão de liberação da pista. Ele aguarda uma orientação da empresa. Estão tudo interditado, vai ter que esperar. Pelo que nós estamos sabendo aqui, está tudo interditado ainda. Aqui nós ficamos um ano aqui, é melhor do que estar debaixo do chão lá, né? Que nem sabe quantas pessoas não tem lá debaixo do chão, né? Melhor estar por aqui. Segundo o CIMEPAR, entre sábado e segunda-feira choveu mais de 150 milímetros na Serra do Mar. O volume de água dos últimos dias também causou transtornos em outras rodovias do estado. Na BR-116, em Campina Grande do Sul, uma queda de barreira deixou a estrada parcialmente bloqueada. Na BR-277 e na PR-410, que levam para o litoral do Paraná, também há interdição. E com essa interdição nas estradas, passageiros estão com dificuldades para voltar para casa na rodoviária de Curitiba. Dona Maria é deficiente visual. Sem poder pagar por um hotel, ela precisou passar a noite na rodoviária de Curitiba. A viagem para Florianópolis precisou ser interrompida por conta de deslizamentos na rodovia. Muito ruim para toda coisa. Passando fome, passando tudo. Tô essa hora sem comer. Não tem dinheiro. Ontem, quando o motorista deixou a gente aqui, ele falou, né, quem tivesse condição de pagar um hotel, que fosse para um hotel e que não ficasse aqui aguardando na rodoviária. E hoje cedo a gente viesse atualizar a passagem para estar chegando em Florianópolis e até agora nada. Vanessa e Rodrigo também tiveram uma noite difícil. Eles dormiram nos assentos da estação e passaram apuros com a filha pequena. Foi bem conturbado que nós ficamos com a nossa pequena, com a Manu, deitada num banco. E ela ficou com mal do estômago, deu diarreia nela, nervosismo. Não dormi, não consegui dormir, olhando as bolsas também, eles dois conseguiram dormir, eu não consegui no banco, eu peguei ela no colo, fiquei com ela, passei a noite toda acordada, até agora não dormi, foi triste, foi muito feio o negócio. A incerteza toma conta dos passageiros. As negociações para reagendamento de passagens ou devolução de dinheiro estão sendo feitas diretamente com as empresas. Mas muitos dos que aguardam para voltar para casa reclamam de descaso por parte das concessionárias.
Sem previsão para a liberação das rodovias afetadas pelas chuvas, a administração da rodoviária de Curitiba informou que vai ajudar essas pessoas que não têm para onde ir, oferecendo os serviços da FAS, a Fundação de Ação Social da capital. Desde a noite desta segunda-feira, pelo menos 20 viagens foram canceladas. Alguns ônibus chegaram a deixar a capital, mas tiveram que voltar por conta dos bloqueios. A chuva já fez com que cidades catarinenses decretassem situação de emergência. Joinville segue como uma das mais atingidas. A reportagem é de William Tenório. Em Joinville, na área urbana, algumas localidades ainda apresentam alagamentos pontuais, principalmente as mais próximas aos rios. Durante a madrugada, a chuva castigou principalmente as áreas próximas às serras da região. Pontes foram levadas pela força das águas e algumas localidades estão totalmente isoladas. Durante a madrugada, uma família precisou ser retirada de uma residência com auxílio dos bombeiros voluntários e do Exército. Um abrigo emergencial foi montado em Joinville e 145 pessoas precisaram deixar suas casas e foram atendidas. Com o apoio de voluntários, a partir de amanhã, a Central Solidária realizará arrecadação de itens que serão entregues às famílias atingidas pela enchente. Na cidade de Rodeio, Guaramirim e Joinville, há famílias que perderam tudo e estão de forma efetiva nos alojamentos montados pelas prefeituras locais. O norte de Santa Catarina vem sendo castigado pelas chuvas. Segundo a Defesa Civil do Estado, somente nas últimas 72 horas houve um acumulado de mais de 400 milímetros, o que trouxe muito transtorno e muito prejuízo para a população. São Bento do Sul, Joinville, Luiz Alves, Corupá, Guaramirim e Rio dos Cedros decretaram situação de emergência devido aos problemas causados pelas chuvas. Já as cidades de Timbó e Xereder estão providenciando documentos para emitir decretos de situação de emergência. Os municípios da região nordeste do estado, que receberam muita chuva, eles estão decretando situação de emergência. Aqueles que não formalizaram ainda, estão encaminhando os decretos para que a gente possa fazer a homologação da atividade. Nós temos aí cerca de 200 abrigados e desalojados, e esse número é um número muito móvel, e também aí estamos prestando todo o apoio necessário com itens de ajuda humanitária, quando demandados aí por essa condição. Aqui na capital do estado, a cidade também está em alerta por causa da chuva. A Prefeitura Municipal começou a atuar em diferentes frentes para minimizar os riscos de alagamentos e também de deslizamentos de terra. Acompanhe o que disse hoje o prefeito da capital, Topázio Neto. Nos últimos 3 dias já choveu mais de 130 milímetros. Isso é mais do que normalmente chove em todo o mês de novembro. E os modelos que existem hoje, que fazem essa previsão, dão conta que nos próximos 2 dias, portanto até quinta-feira, no final da noite, pode chover mais de 200 milímetros. Isso é muita chuva, principalmente se nós pegarmos uma época onde todo o solo já está encharcado com a chuva dos últimos dias. Então nós estamos bastante preocupados, as nossas equipes de defesa civil estão em campo, visitando as ruas que tradicionalmente sofrem com a enchente em épocas de cheia, para que essas pessoas possam levantar os seus móveis, ter noção do que fazer no caso de uma chuva muito forte, como está sendo prevista, e nós estamos colocando à disposição de toda a população que se sentir atingida, hotel, alimentação, transporte, roupas, para que as pessoas se sintam acolhidas se precisarem. A área de baixa pressão nas proximidades da costa de Santa Catarina intensifica a circulação marítima que tem causado toda essa chuva. O resultado disso é mais instabilidade nesta quarta-feira. O oeste e o meio-oeste do estado vão seguir com sol entre nuvens e chuva isolada à tarde. Entre a serra e o litoral, persiste a condição de chuva. Os totais acumulados devem ser mais elevados no Vale do Itajaí e no litoral. As temperaturas vão seguir amenas na faixa leste do estado e mais elevadas no oeste. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Em Blumenau, variação entre 21 e 23. Em Lages, mínima de 13 e máxima de 25. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques desta terça-feira. Quem traz as informações é a Joana Treptow. Olá, Joana, boa noite.
Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem Jornal da Band. A gente vai falar sobre chuva por todo o país e, claro, as buscas por desaparecidos em deslizamentos de terra no Paraná. Os temporais também causaram enchentes e prejuízos em Santa Catarina, na Bahia e no Espírito Santo. Amanhã acaba o prazo para empresas pagarem a primeira parcela do 13º salário. Mais de 85 milhões de trabalhadores vão receber, hein? Além de Neymar e Danilo, que seguem em recuperação, seleção tem mais uma baixa para a próxima partida. A gente também traz todos os detalhes da Copa do Mundo direto do Catar. Todos os detalhes às 7h20 no Jornal da Band. De volta com o Band Cidade, a Polícia Civil apresentou hoje a nova central de plantão macro-regional da Grande Florianópolis e fez um balanço das ações aqui na região. O repórter Ronaldo Penido acompanhou. A apresentação foi realizada no auditório do Centro Administrativo de Segurança Pública na capital. O evento serviu como uma prestação de contas do que foi realizado ao longo do ano, na macro-regional de plantão policial da Grande Florianópolis. Sempre importante não apenas fazer, mas também demonstrar o que vem sendo feito para a população florianopolitana, a população da Grande Florianópolis, tenha consciência e se tranquilize que há pessoas 24 horas do dia trabalhando para trazer maior segurança à comunidade catarinense. No evento também foram apresentadas algumas ações de destaque, como a entrega da nova central de plantão policial da Grande Florianópolis e a criação da primeira equipe de atendimento exclusivo ao local de crime. Nós já temos obtido bons frutos, tendo em vista a celeridade da investigação e o ganho da prova, porque muitas vezes se perdia, porque as vítimas arrumavam o ambiente e tudo mais. E também essa macro-regional vai fazer com que haja padronização e aí a gente está nos propondo a prestar esse serviço de excelência com equipe multidisciplinar, com um atendimento específico para a mulher e que vai estar numa situação de vulnerabilidade, um ambiente mais privativo, certamente vai ser um diferencial para o atendimento. Muitos destes projetos foram executados em parceria com as prefeituras da região. Para continuar a gerar resultados na segurança pública, a Prefeitura de Florianópolis tem se colocado como parceira da Polícia Civil, inclusive com a cessão de terrenos do município para a construção de novas delegacias. A polícia tem auxiliado no combate à comercialização de produtos falsificados e no parcelamento do solo. O convênio que está sendo firmado entre a Polícia Civil e a Prefeitura de Florianópolis, com transferência de recursos financeiros, para fortalecer a investigação em assuntos de interesses da municipalidade, em especial comércio ilegal, o comércio de produtos piratas, as máfias que fazem o parcelamento irregular e uso irregular do solo e as construções ilegais. Também foram apresentados números relacionados às ações policiais. Só este ano, mais de 8.300 inquéritos policiais foram instaurados e cerca de 126.700 boletins de ocorrência registrados na Grande Florianópolis. Para especialistas, a segurança pública, não só na região, mas em todo o estado, está no caminho certo. 2018 foi o primeiro ano que teve um plano estadual de segurança pública. E a partir dali as ações passam a ser mais coordenadas, principalmente com a integração. Então há um grande trabalho da Polícia Militar, da competente Polícia Militar, fazendo verdadeiros sufocos em áreas, zonas potenciais de conflito, que seria o termo técnico correto para as áreas mais conflagradas. E um trabalho muito grande também da Polícia Civil, com um índice de resolutividade de crimes que foge da curva do Brasil. Resolvem muito mais crimes do que qualquer média nacional que a gente possa buscar. Bandidos armados assaltaram uma cooperativa de crédito em Ilhota, no Vale do Itajaí. 6 pessoas foram feitas reféns e foram resgatadas pela polícia. O assalto ocorreu na manhã desta terça-feira, nesta agência da cooperativa. Informações da Polícia Militar dão conta de que 2 homens com armas curtas renderam os 5 funcionários da agência, além do vigilante, que foram feitos reféns. Os policiais interceptaram os bandidos ainda dentro do estacionamento da cooperativa. A polícia negociou com os criminosos e conseguiu, inicialmente, a liberação de 2 reféns. Com a chegada do Batalhão de Operações Especiais, a negociação se estendeu. Os demais reféns foram liberados e os bandidos rendidos de forma pacífica. Os 2 assaltantes, as armas usadas no crime e o dinheiro roubado da agência foram encaminhados para a Central de Polícia Civil. O local foi mantido isolado para a perícia. A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam hoje 210 quilos de cocaína no porto de Itapoá, litoral norte do estado. Ninguém foi preso.
Segundo a Receita Federal, a cocaína estava escondida em meio a uma carga de açúcar, que era transportada em um container. O destino seria o porto de Valência, na Espanha. Fiscais afirmaram que os traficantes utilizaram um método chamado rip-on-rip-off, no qual a droga é inserida no container sem que o exportador da carga ilícita tenha conhecimento. Essa foi a 6ª apreensão de cocaína feita no porto de Itapoá somente em 2022. De janeiro até agora, o total apreendido passa dos 930 quilos de cocaína. Em Palma-Sola, no extremo oeste do estado, a polícia militar apreendeu 391 quilos de maconha. Foi na noite de ontem na SC 361. Policiais em patrulha abordaram um veículo com a traseira rebaixada. Após a busca, foram localizados 356 tabletes de maconha no porta-malas e no banco traseiro do carro. O motorista preso em flagrante contou para os policiais que tinha vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná, e que a maconha seria entregue em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de São José do Cedro e vai responder por tráfico de drogas. E a Polícia Civil de Itapema concluiu o inquérito que investigou o atropelamento de 3 mulheres em uma casa noturna da cidade. O acidente ocorreu no dia 9 de outubro, quando um carro atropelou 3 jovens na calçada de uma tabacaria, no bairro Meia Praia. Na ocasião, uma das mulheres teve uma das pernas amputada. Segundo a investigação, o suspeito negou ter ingerido bebida alcoólica e disse que fugiu porque temia ser linchado. Ele disse também que a batida ocorreu porque ele não estava acostumado a dirigir carros com câmbio automático. Só que no curso da investigação ficou comprovado que ele ingeriu sim bebida alcoólica na noite do ocorrido e que fugiu para evitar a responsabilização. Esse motorista foi indiciado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob efeito de álcool, com pena de reclusão de 2 a 5 anos e também por fugir do local do acidente, com pena de 6 meses a 1 ano de prisão. O Ministério da Educação anunciou nesta segunda-feira um novo contingenciamento de recursos. A restrição orçamentária vai afetar a Universidade Federal de Santa Catarina, que vai sofrer um bloqueio de 8 milhões de reais. Segundo a universidade, o corte não vai afetar o pagamento das bolsas estudantis e também a manutenção do restaurante universitário. No entanto, o corte compromete o ensino, a pesquisa e a extensão e impede, segundo a administração, a concretização do planejamento, dos contratos firmados e dos acordos com outros fornecedores. O Instituto Federal Santa Catarina, o IFSC, também teve um corte de 8 milhões de reais, que vai comprometer as aulas, os materiais para as aulas, a interrupção de obras, a redução de projetos e viagens técnicas de estudo. Falar agora do portal tvbv.com.br, são 7h09, passadinha rápida para conferir os destaques. Está aqui na tela para a gente. Alunos da capital participam do projeto Biblioteca para Ler, Ver, Ouvir e Sentir. Tem também outro destaque, Seleção Brasileira tem 3 desfalques por lesões para o próximo jogo. E na educação, MEC define datas para inscrições do SISU, do ProUni e do FIES em 2023. Tudo isso e muito mais você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Estamos de volta. O saldo de empregos formais em outubro foi positivo em Santa Catarina, segundo o Ministério da Economia, por meio do CAGED, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados. Aqui no telão do Band Cidade, os dados comigo, você confere agora. Em outubro foram 117 mil, quase 118 mil contratações formais, com 110 mil demissões aproximadamente, dá um saldo de 6.866 postos de trabalho abertos. É um pouquinho menor do que setembro, que foram 15 mil vagas em setembro, mas ainda assim é uma alta de 0,29%. Foi o 7º melhor saldo do país. Agora os números acumulados de janeiro a outubro. Foram aí quase 1.300.000 admissões, 1.160.000 demissões, dá um saldo de 124.642 postos formais abertos. É uma alta de 5,51%, 6º melhor resultado do país entre janeiro e outubro. Vamos ver o desempenho por setores agora. Quem liderou a administração dos setores, aqui a geração, foi serviços de novo, 4.031 vagas, seguido pelo comércio com 2.840. A agricultura veio na terceira posição, 308 postos, e destaque negativo para a indústria, que fechou 326 vagas em outubro. Vale ressaltar que todos os setores registraram redução na geração de emprego formal e aí a indústria com saldo negativo. Começou hoje a Operação Petróleo Real, que vai fiscalizar postos de combustíveis em todo o estado. Confira.
As ações foram planejadas após denúncias realizadas em um canal disponibilizado aos consumidores. E a partir de hoje, cerca de 60 postos catarinenses serão inspecionados. A expectativa é garantir o direito do consumidor a combustíveis de qualidade e evitar fraudes, como, por exemplo, a fraude eletrônica que ocorre nesses tipos de mercado. Este posto em Florianópolis é o primeiro a ser visitado pelos agentes da Operação Petróleo Real. Os órgãos fiscalizadores chegaram cedo e mantiveram o elemento surpresa, que é essencial para esse tipo de inspeção. Além de controlar a qualidade dos combustíveis, a ação busca garantir os direitos do consumidor. Os agentes do Inmetro começaram examinando as condições das bombas de abastecimento, verificando bicos e lacres para extinguir a possibilidade de vazamentos. Medidas de segurança, tanto para funcionário quanto para consumidores, também foram fiscalizadas. Uma das avaliações feitas pela Agência Nacional do Petróleo é o teste de qualidade da gasolina. Para isso, é preciso confirmar se a quantidade de álcool na mistura não ultrapassa o limite permitido. Este, por exemplo, passou no teste. Este ano já foram fiscalizados mais de 1.030 postos. Um total de mais de 13.600 bombas. Dessas, houve uma reprovação em torno de 600 bombas. E dessas reprovações, autos de infração, processo administrativo junto ao Inmetro, mais de 190. Dessas 190, a gente considera em torno de 1% o número de fraude. De todas as irregularidades observadas pelo Inmetro, grande parte não se trata de fraude, mas de negligência dos proprietários dos postos. Por isso, as ações também agem para a prevenção de problemas. Das 600 e poucas reprovações, a maioria delas é referente à segurança. Por exemplo, uma bomba vazando, o Inmetro interdita, mas não notifica, porque está botando em risco o consumidor. As ações devem acontecer em outras 14 cidades catarinenses, até dia 1º de dezembro. Alunos de uma escola de agronômica no Alto Vale do Itajaí participam de um projeto educacional na escola com um tema mais do que importante, é o enfrentamento ao racismo. Vestidos de preto, os alunos da Escola Maria Regina de Oliveira se uniram para um momento de integração depois de trabalharem em sala de aula o tema racismo. O projeto de conscientização foi colocado em prática pelas professoras Juliana e Dircilei nas disciplinas de Filosofia e Sociologia com os alunos do ensino médio. Eles confeccionaram cartazes que estão expostos nos corredores da escola e também fizeram apresentações sobre o tema. Um projeto ao qual o tema é racismo, o que eu tenho a ver com isso, mas com a intenção de trazer para dentro da escola dois sentimentos muito importantes em relação ao assunto, que é o amor e o respeito. Os alunos receberam alguns convidados que puderam assistir às apresentações e conferir o resultado do trabalho traduzido em músicas e poemas. Da forma como as professoras desenvolveram, eles nos levou a refletir sobre a nossa história, sobre a história do nosso povo e a necessidade de uma mudança de postura e de toda uma atitude em relação ao tema por meio da nossa sociedade. Para os estudantes, o trabalho sobre racismo é uma lição que eles levam para a vida. Começar esse projeto foi como uma luz se abrindo, porque a gente acha que o racismo está saturado, falar sobre racismo está saturado, muita gente acha isso, mas o racismo tem que ser contado, a história das pessoas pretas tem que ser contada, a gente precisa enxergar elas como pessoas, a gente precisa incluir elas no nosso meio. Sinceramente, amei muito, porque foi uma parte da minha história que me marcou bastante, sabe, sobre esse caso que teve sobre esse racismo. Me marcou bastante, assim, então eu amei esse trabalho, de verdade. Você já foi vítima de racismo, é isso? Sim. Faz muito tempo, mas ainda continua guardado isso. E hoje eu penso em mudar isso, para que outras pessoas que ainda passam tenham a mesma força que eu tenho, entende? Porque se não fosse importante, a gente nem estaria aqui, não precisava nada disso ter acontecido, entendeu? Então o racismo, ele está presente cada dia, cada hora, entendeu? Nossa vida, então é um assunto que, querendo ou não, acontece todo dia, toda hora, todo momento. O melhor ambiente sempre vai ser o ambiente escolar. É ali que você coloca as raízes, porque essas raízes, elas estão se desenvolvendo.
E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, meio-dia, no Jogo Aberto SC. E meio-dia e 20 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.